Botafogo pega o Carabobo na Venezuela, jogo de Libertadores. O Botafogo está em terceiro no grupo, né? Tem que vencer. Juliano Lima, informações do Botafogo pra gente, pra esse jogo tão importante. Tudo bem, Escobar? Boa tarde a todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pois é, ontem o Botafogo chegou na cidade de Valência, na Venezuela. Amanhã, como você disse, o time enfrenta o Carabobo pela Libertadores. A novidade é a volta do volante Gregory. Ele que estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro, viajou com a equipe e deve ser titular amanhã contra o Carabobo. Fica uma dúvida quem vai substituir o Savarino. O Savarino teve uma lesão na coxa direita contra o capital do Distrito Federal pela Copa do Brasil na semana passada. E a tendência é de que o Patrick de Paula seja posicionado ali, né, titular dessa equipe pelo lado esquerdo, como foi no jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova em Salvador, no último sábado. O Botafogo perdeu por 1-0, gol do Cauli. Vale lembrar que o Matheus Martins está machucado, o Santiago Rodrigues está machucado, então por isso o Patrick de Paula deve ser titular nessa posição. E como você falou, o Botafogo tem apenas 3 pontos na Libertadores, 3 pontos no Grupo A, e aí depois vai ter 2 partidas aqui no Newton Santos para tentar recuperar o grupo. Enfim, missão difícil para o Botafogo, Escobar. Juliano Lima, se tem notícia, ele tá em cima. Um grande abraço para você, meu irmão. Agora eu vou mostrar o Jesus Rodrigues. Tá aqui. É um feirante venezuelano, torce pro Botafogo e pro Carabobo também. Vai fazer como amanhã? Esse é um prato tipicamente venezuelano, cachapa, uma panqueca de milho verde recheada. Nós convidamos 2 botafoguenses para experimentar e para bater um papo sobre a Copa Libertadores. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Volta aí para a gente mostrar quem preparou esse prato. Meu nome é Jesus Rodrigues, eu sou venezuelano, moro no Rio de Janeiro há 8 anos. Torço pelo Botafogo, menos amanhã. Amanhã o lado torcedor do Carabobo vai falar mais alto. A gente precisa de um milagre, né, para ganhar o Botafogo, mas mesmo assim vou torcer pelo Carabobo. O Carabobo está jogando pela primeira vez a fase de grupos da Libertadores. E o Jesus Rodrigues é tão apaixonado pelo time dele que colocou o nome de uma das cachapas de Carabobo. Sim, uma panqueca de milho verde, a gente bota queijo coalho, pernil, banana da terra, abacate, é muito gostoso. E aí, aprovado? Muito gostoso, aprovadíssimo. E tem um venezuelano botafoguense ilustre que é fã da comida sua. O Savarino é nosso cliente e ele até gosta mais do patacão, que é um prato da Venezuela, da cidade dele. Savarino! Ou seja, o Jesus Rodrigues está deixando o atacante de vocês feliz. Continue. Se o Savalizo, o Savalindo tá feliz, a gente tá mais ainda. Só que o cliente Savarino não vai jogar contra o Carabobo amanhã por uma lesão na coxa direita. Caiu no chão, sentou o Savarino. Faltam só 3 jogos para o fim dessa fase de grupos, então por mais que seja fora de casa contra o Carabobo na Venezuela, amanhã nem pensar em empatar. Não tem como empatar. Amanhã é nosso. E vamos lembrar que no ano passado o início não foi lá aquelas coisas. Esse ano não vai ser diferente. Amanhã é fogo! O jogo vai ser no estádio Misael Delgado. Você frequentou muito lá, né? Na cidade de Valência, pequenininho. É um estádio pequenininho, mas o torcedor faz muito barulho e eu acho que vai ser bem difícil para o Botafogo, hein? Isso aqui é uma delícia, mas amanhã eu vou te jantar. Vamos, fogo! Vamos, Botafogo! Do Paiva desesperado e de quem é a culpa? Fala galera, eu sou Alan Santos e sou na noite desse domingo trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Antes da gente partir para as informações do mais tradicional, pedir para você rapidamente deixe o seu like, beleza? O like é muito importante para o nosso trabalho e ajuda demais aqui esse vídeo, esse boletim a engajar e a chegar a mais torcedores do Botafogo. A nossa meta de likes é de 1000 likes e a meta de inscritos é chegar à marca histórica de 351 mil inscritos. Tá faltando muito pouco, tá faltando só você, beleza? Então já agradecer pelo seu like, já agradecer pela sua inscrição, porque é muito importante para o nosso trabalho. Seguindo aqui, trazendo as informações do mais tradicional, eu quero saber de você, torcedor do Glorioso, que está sempre nos acompanhando, está sempre aqui com o BTB Esportes, de quem é a culpa. O Botafogo demorou no planejamento, ficou 54 dias sem treinador. E de 7 jogos fora de casa,
O Botafogo tem 0 vitórias e 0 gols. O Botafogo não fez gols contra o Palmeiras, não fez gol contra o Bragantino, não fez gol contra o Atlético Mineiro, não fez gol contra a equipe da Laú, não fez gol contra a equipe do Estudiantes. É um Botafogo que é um gatinho fora de casa. Isso demonstra completamente um desequilíbrio do que era do ano passado. Se no ano passado o Botafogo colocava medo dentro dos seus adversários, dentro e fora de casa, nessa temporada de 2025 não vem conseguindo fazer isso. E ontem, novamente, no jogo contra o Bahia, teve chances, teve oportunidade de colocar a bola dentro da casinha e não colocou. A oportunidade que o Arthur perde no contra-ataque, puxado pelo próprio Igor Jesus, ele coloca o Mastriani e o Arthur ali em boas condições. E eles não conseguem fazer essa associação e o o Arthur acaba perdendo um gol cara a cara com o Marcos Felipe, deixando o torcedor irritado e deixando a gente que cobre o Botafogo perplexo com essa inefetividade que o Botafogo consegue ter fora de casa. Isso tem, claro, chamado a nossa atenção e eu quero saber de você, torcedor, de quem é a culpa? Será que a culpa é só do Renato Paiva? Se para você é culpa do Renato Paiva, deixa a sua opinião aqui no chat, beleza? Quero saber de você, torcedor, que está sempre ligado na gente, está sempre acompanhando o Botafogo, está sempre acompanhando o BTB Esportes, se de fato é 100% culpa do Renato Paiva. Eu vi um jogo muito abaixo pelo lado esquerdo do Alex Telles. Ele errou tudo que ele tentou ontem na partida. Ele não conseguiu dar prosseguidade às jogadas, ele não conseguiu fazer muitas vezes a dobra com o próprio Cuiabano, né? Quando é acionado, né? Quando vira essa dobra de laterais. Teve a entrada do Nathan Fernandes pelo lado esquerdo e essa associação também acabou não acontecendo. Gostei da entrada do Nathan Fernandes, mas mesmo assim o Alex Telles para mim foi um dos piores do Botafogo dentro de campo. Mais uma vez, Patrick de Paula não justifica a sua titularidade, né? A sua escolha de ser titular. Eu entendo o Renato Paiva falar que tem grandes desfalques. Savarino é um grande desfalque, teve a ausência do Santos Rodrigues, Bastos, Alexander Barbosa, mas é um Botafogo que está muito longe de ser o Botafogo da temporada passada. E aí eu quero saber de você, torcedor, o cargo do Renato Paiva, ele balança nesse momento no cargo? Tem opções do próprio Jorge Jesus, tem opções dentro do mercado. Em 7 rodadas, 6 técnicos foram mandados embora. Será que é o momento de encerrar o ciclo do Renato Paiva? Ele tem respaldo da diretoria, né? Vamos também agora ver nesse momento o que ele tem para falar para o torcedor, o que ele conversou com o torcedor. Estava desesperado ali na beira do gramado. Ele usou essa palavra, desesperado, pelas situações que o Botafogo conseguiu criar, mas não conseguiu concluir no gol. Então, Renato Paiva agora no BTB Esportes, falando em coletiva. Tudo bem, mister? Eu ia te perguntar, acho que durante o primeiro tempo vi bastante você pedindo muito, né, para usar os corredores, que o Botafogo estava tendo espaço, estava conseguindo encontrar opções, seja com o Vitinho, chegando também ali pela esquerda, que talvez, não sei se a perda de algumas opções que você tem frequentemente ali no meio de campo talvez possa ter atrapalhado, e até para saber a partir de que tempo você conta com o retorno talvez de um Barbosa ali na zaga, de um Savarino mais à frente, se é algo que a gente vai ficar de repente algumas semanas sem ter eles à disposição, que obviamente sem dúvida ajudariam a dar mais opções, a fluir um pouquinho mais esse jogo. Há jogadores que obviamente pela sua utilização quase massiva, como por exemplo o caso do Gregor, que obviamente são importantes na estrutura. Agora nós entramos com 11 e temos um elenco que tem que dar resposta. Às vezes o problema de uns ou o azar de uns é a oportunidade de outros, e a importância aqui é aproveitar essas oportunidades. Portanto, não vou chorar em cima dos jogadores que não tenho, não me adianta. O meu trabalho é encontrar soluções em cima neste momento, dos problemas que a equipa tem, com lesões e neste caso até com castigos, que era o caso do Gregor e do Barbosa. Não escondendo, obviamente, pelo menos o Gregor e o Barbosa têm sido muito utilizados, tal como o Marlon e até o Jair têm sido um quarteto de jogadores, têm sido utilizados de forma massiva, o Savarino igual, mas não estão, e eu já sabia que não iam estar, e portanto, como eu digo, encontrar soluções. É verdade, porque o plano de jogo passava muito por aí, por levar as bolas fora. Primeiro lugar, porquê? Porque o Bahia é um padrão, defende em 4, uma linha de 4 como atrás, mas que é fechada por dentro, depois uma linha de 5 médios
e um jogador à frente. Sendo pouco agressivos na bola, esperam o erro do adversário ali zonal, e o que nós devíamos ter feito mais vezes era agredir ofensivamente essa linha de 5 para poder encontrar espaços, ou seja, para jogar dentro, mas especialmente para encontrar fora, para depois de fora podermos ou carregar a área com cruzamentos ou fazer jogo fora dentro, movimentando a equipa do Bahia já o seu bloco virado para a sua baliza. E o meu desespero era que muitas das vezes nós tínhamos essa bola para entrar fora e não entrava. Entrava por dentro, sem mover esse bloco, e o que é que acontecia? O Bahia ganhava a bola e colocava-nos em transições. Portanto, nós tínhamos uma ideia muito clara que se veio a confirmar. Eu nem preciso de ver, vou ver, obviamente, que é o meu trabalho, mas não precisava de ver o jogo outra vez para perceber o posicionamento do Bahia. Na segunda parte nós corrigimos isso, e corrigimos com a primeira linha de construção a 3 a fazer saltar e a agredir essa linha de 5, em que tu tens que os mexer, senão não vais conseguir nem meter bolas por dentro, nem meter bolas por fora. Ainda por cima eles mais baixos, nem sequer nas costas consegues colocar bolas. Portanto, foi um bocadinho por aí o meu desespero da bola, de facto, não ter ido fora mais vezes do que deveria ter ido, para depois ou ir por aí, avançar por aí, ou mover a linha de 4 atrás e obrigá-la a sair para criar espaços dentro, e não conseguimos. Esse, de facto, foi o problema na primeira parte. Não conseguimos fazer, depois conseguimos na segunda, mas na segunda depois também já foi à base de cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos, porque também o Bahia baixou, montou uma linha de 5 atrás, e já começou a ficar mais difícil. Boa noite, Renato. É bom te encontrar novamente aqui. Olá, Gabriel. Como estás? Você falou na sua última coletiva sobre o Bahia fazer parte da sua história, e que se você pudesse, você não reencontraria a sua história nesse quesito em específico. Não jogaria contra a minha história. Não jogaria contra a sua história, é isso. Sim. Você é um cara de muita bagagem, de muita rodagem em Portugal, Equador, México agora, num trabalho feito no Toluca, agora você volta ao Brasil de novo. Se pudesse não jogar contra a sua história, realmente seria bom, né? Se a vida fosse assim, seria bom. Mas para o Renato do futuro, de sempre do futuro, o quanto reencontrar a sua história te faz perceber que você evoluiu, te faz mostrar que o seu trabalho te trouxe a lugares que talvez você não imaginasse que pudesse chegar, e o quanto retornar a sua história hoje faz com que você queira viver um pouco do diferente do que você viveu aqui, mas sem esquecer que esse lugar também foi especial para você. Chama-se história, chama-se experiência também, e tu vais, mesmo nas situações mais negativas que eu tive aqui, como tive positivas, não posso esquecer que Bahia e Botafogo aconteceu na noite do último sábado, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão Betano Série A de 2025. A equipe carioca não possui uma campanha positiva na competição nacional, e resultado foi negativo. Renato Paiva segue criticado por boa parte dos botafoguenses. O início de trabalho não agrada a maioria. Durante os 90 minutos diante do Bahia, novas críticas surgiram por parte da torcida. Também não aprovaram a escalação titular. Abre aspas. Renato Paiva começa um jogo, fora de casa e com um adversário difícil, com Patrick de Paula e Newton. Ele segue fazendo escalações que não fazem sentido e prejudicam o Botafogo. Comentou a torcida antes mesmo do começo da partida. Durante a partida, o desempenho dentro das 4 linhas não agradou a todos. Abre aspas. Time sem criatividade, sem solidariedade, sem alma. Disse um torcedor. Mais uma partida em que o Botafogo não consegue levar perigo ao gol adversário. Disse outro torcedor. Parece que o Bahia está jogando um amistoso. Não consigo ver as vantagens nas escolhas do Renato Paiva. Foi o comentário de um outro botafoguense. É claro, a demissão do treinador voltou a ser assunto nas redes sociais durante a partida. Abre aspas. John Textor errou ao contratar Renato Paiva, uma mudança precisa acontecer. Olha, situação complicada na Libertadores e um futebol muito fraco. Botafogo vai mudar o técnico quando? Torcida segue com as críticas e o time não faz uma temporada positiva. João Textor tinha que aproveitar que o técnico Jorge Jesus está livre no mercado, ele é muito melhor que Renato Paiva. Disse o torcedor. Até o momento, Renato Paiva segue no comando do Botafogo de Futebol e Regatas. João Textor confia no técnico recém-contratado pela equipe carioca. Até o momento, são 11 partidas, 4 vitórias conquistadas, 2 empates e 5 derrotas sofridas. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. Você aprovaria uma possível demissão do Renato Paiva, para uma possível chegada do técnico Jorge Jesus? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo, se inscreve para não perder.